Amigos e amigas do IFMA, aqui quem fala é o professor Lindoso, professor do Departamento de Matemática do IFMA do campus Monte Castelo. Na aula de hoje, vou falar sobre esse importante sólido da geometria espacial, o tronco de cone reto, também chamado tronco de cone reto de bases paralelas. Esse sólido geométrico ele está presente no nosso dia a dia. Aqui, pelo menos na minha residência, tem vários desses sólidos, caixas d'água, baldes de diversos tamanhos, xícaras, copos descartáveis, enfim, uma variedade considerável. Vamos iniciar o nosso estudo, a definição desse sólido. É o sólido geométrico obtido seccionando-se um cone reto por um plano paralelo à sua base. Aqui nós temos um cone reto e um plano, como se fosse uma lâmina que vai seccionar esse cone, resultando em dois outros sólidos, um tronco de cone e um cone menor. O tronco de cone será o nosso objeto de estudo. Vale ressaltar que o tronco de cone, melhor dizendo, que o cone menor, ele é semelhante ao cone original. Vamos estudar o tronco de cone com mais detalhes. Esse tronco de cone, ele é chamado também tronco de cone de revolução, pelo seguinte motivo. O tronco de cone reto, ele pode ser obtido pela rotação de um trapézio retângulo em torno de um eixo, chamado eixo de rotação. Então, se você rotacionar esse trapézio, que tem o lado que une os ângulos retos apoiado sobre o eixo, se você girar esse trapézio em qualquer um dos sentidos, o que vai resultar vai ser esse sólido geométrico aqui chamado tronco de cone de revolução. O tronco de cone reto também é chamado de tronco de cone de revolução. Os principais elementos do tronco de cone. Nós temos aqui uma base maior, que é o círculo de raio R. Essa base maior é a base do cone original. Temos a base menor, que é a seção onde foi feita o corte. Essa base menor tem raio R minúsculo. Nós temos a altura, que é a distância entre os planos das duas bases. Temos também a geratriz. Essa geratriz é um segmento de reta que liga um ponto da circunferência da base superior a um ponto correspondente na circunferência da base inferior. Então, são esses os elementos principais do tronco de cone. Vamos revisar aqui as definições. A base maior é a base do cone original. A base menor é a seção transversal do tronco, o local onde foi feito o corte. A altura do tronco é a distância entre os planos das bases. E a geratriz do tronco é o segmento que une um ponto da circunferência da base superior ao seu correspondente na circunferência da base inferior. Seção meridiana. A seção meridiana é a seção determinada pela interseção do tronco de cone com o plano que contém o segmento OO'. Então, aqui bem no centro aqui da figura tem um segmento OO'. Então, esse plano aqui, que no caso aqui é o plano que contém essas quatro retas em amarelo, esse plano está seccionando o cone, determinando aqui um trapézio isósceles. Então, a seção meridiana é um trapézio isósceles. Os lados não paralelos são congruentes. Exatamente são as geratrizes do tronco de cone. A planificação do tronco de cone.
Então, se você cortar um tronco de cone convenientemente, você separa aqui a base superior, que é o círculo de raio R minúsculo, separa a base inferior, que é o círculo de raio R maiúsculo, e corta aqui na direção da geratriz. Você pega uma lâmina e corta, e estica esse contorno. Esse contorno, quando esticado, vai resultar nesse trapézio curvo. Vai resultar nesse setor circular, que na realidade tem a forma de um trapézio curvo. Então a planificação do tronco de cone resulta nesses 3 elementos: 2 círculos e um setor circular. Áreas do tronco. As áreas do tronco vêm lá da planificação. A área da base maior é a área do círculo da base inferior, então é π vezes o raio maiúsculo ao quadrado. A área da base menor, que no caso da figura lá é a área do círculo da base superior, que é π vezes o raio ao quadrado, o raio minúsculo ao quadrado. E a área lateral, que é π vezes a soma dos raios vezes a geratriz. Essa área lateral será demonstrada aqui no próximo slide. Então, dedução da fórmula da área lateral. Como eu disse, essa figura aqui pode ser considerada um trapézio curvilíneo. Então, podemos aplicar a fórmula da área do trapézio, que é essa aqui: base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior aqui é representada pelo comprimento da circunferência da base inferior. Então, que é 2 vezes π vezes o raio daquela base, é o raio maiúsculo. A base menor é o comprimento da circunferência da base superior, que é 2 vezes π vezes o raio minúsculo. E a altura é representada pela geratriz. Então, substituindo esses 3 elementos aqui na fórmula, vai resultar isso aqui. A área lateral é, abre parênteses, 2 vezes π vezes o raio maiúsculo, mais 2 vezes π vezes o raio minúsculo, fecha parênteses, vezes a geratriz dividido por 2. Colocando 2π em evidência, fica 2π multiplicado pela soma dos raios multiplicado pela geratriz, dividido por 2. Vai resultar nessa fórmula para a área lateral: π vezes a soma dos raios vezes a geratriz. Temos também a área total, que é obtida pela soma das áreas das bases com a área lateral. Então, é a soma das áreas das bases com a área lateral. Soma de todas as áreas do tronco. O volume. O volume do tronco de cone é obtido pela diferença entre o volume de 2 cones, o de base B maiúsculo e o de base B minúsculo. Resumindo, o volume do tronco de cone é o volume do cone original menos o volume do cone menor, que resulta nessa fórmula aqui que nós vamos demonstrar no próximo slide. Então, dedução da fórmula do volume. Está aqui o cone original, a seção onde foi feito o corte, e dividiu o cone original em um cone menor e um tronco de cone. Então, o volume do tronco é o volume do cone original menos o volume do cone menor. O volume do cone original é 1/3 da área da base vezes a altura, H maiúsculo. E o volume do cone menor é a área da base, que é o círculo de raio R, vezes H1. Então, substituindo, fica aquela expressão: 1/3 de πr maiúsculo ao quadrado vezes H maiúsculo, menos 1/3 de π vezes R minúsculo ao quadrado vezes H1. No lugar de H, vamos substituir. O H maiúsculo é H1 mais H. Então, fazendo a substituição, o volume toma esse aspecto. Eliminando-se os parênteses, aí resulta nessa terceira expressão aqui. Nessa terceira expressão, nas duas primeiras parcelas, tem um fator comum, que é o H1 e o π.
e 1/3. Então, vamos colocar 1/3 de π vezes H1 em evidência. Aí vai resultar nessa expressão. 1/3 de πH1 vezes o raio ao quadrado R maiúsculo ao quadrado menos R minúsculo ao quadrado, mais 1/3 de π vezes R2 vezes H minúsculo. Essa expressão aqui entre parênteses, R ao quadrado, R maiúsculo ao quadrado, menos R minúsculo ao quadrado, é um produto notável, a diferença de dois quadrados. Então, ele pode ser transformado num produto. É o produto da soma pela diferença dos raios. Então, a fórmula toma esse aspecto da equação 5. Essa equação 5 vamos chamar de equação 1. Observando aqui na própria figura, nós vamos verificar o seguinte. O tronco de cone ele só depende de três variáveis, que é o raio maiúsculo, o raio minúsculo e o H minúsculo. Então, esse H1 ele deve de alguma forma desaparecer aqui dessa forma. Então, como é que nós vamos fazer isso? É simples. Nós vamos aqui aplicar a relação de semelhança entre dois triângulos. Então, esse triângulo que está em azul e o triângulo maior. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Eles têm os três ângulos ordenadamente congruentes. Então, nós podemos estabelecer a seguinte relação. H maiúsculo está para H1, assim como R maiúsculo está para R minúsculo. Semelhança desses dois triângulos aqui. Substituindo H por H1 mais H minúsculo, aí resulta nessa segunda expressão. H1 mais H está para H1, assim como R está para R minúsculo. Vamos isolar o H1. Então, fazendo aí o produto dos meios igual ao produto dos extremos, resulta nesta equação. H1 vezes R maiúsculo é igual a HR mais H1 vezes R minúsculo. Isolando o H1 e colocando em evidência, resulta nessa expressão aqui. H1 é H minúsculo vezes R dividido pela diferença dos raios, o raio maior menos o raio menor. Essa expressão 2 nós vamos substituir na expressão 1. Então, fazendo isso, resulta essa primeira expressão, onde no lugar de H1 nós colocamos HR sobre a diferença dos raios. Nós verificamos aqui que esse fator R maiúsculo menos R é comum ao numerador e ao denominador, então ele pode ser cancelado, resultando nessa outra expressão. Eliminando os parênteses, aí na primeira expressão, resulta que o volume total é dado pela expressão 1/3 de π vezes H vezes R maiúsculo, mais 1/3 de π vezes H minúsculo vezes R minúsculo ao quadrado, mais 1/3 de π vezes o raio maiúsculo ao quadrado vezes H. Essa expressão aqui tem fatores comuns, não tem? Tem 1/3 é fator comum, π é fator comum e R minúsculo é fator comum. Então, colocando π vezes H minúsculo sobre 3 em evidência, resulta na fórmula final do volume do tronco. Então, a fórmula final do volume do tronco é π vezes H dividido por 3 multiplicado por essa expressão que está entre parênteses. O raio maior ao quadrado, mais o produto dos raios, mais o raio menor ao quadrado. Essa é a famosa fórmula do volume do tronco de cone. Vamos a alguns exercícios. Primeiro, exercício número 1. Né? Essa questão caiu no concurso IFMA em 2016, o concurso para professores, concurso no qual eu fui aprovado. Então, ela diz o seguinte: os raios das bases de um tronco de cone circular reto medem 4 centímetros e 6 centímetros, e sua altura mede 10 centímetros. Use π igual a 3.
o volume desse tronco de cone em litros é. Então, é uma aplicação direta da fórmula. Nós temos todos os elementos. Então, a resolução está aqui a fórmula. Nós substituindo os elementos, vai resultar 1/3 vezes o π, que o problema pediu para aproximar pelo 3, vezes a altura, que é 10. O raio maior é 6, o raio menor é 4. Então, fazendo as contas, então esse 3 aqui de cima cancela com o 3 aqui de baixo. Vai resultar 10 vezes a expressão que está entre parênteses. Então, é 10 vezes 36 mais 24 mais 16. Então, é 10 vezes 76, dá 760 centímetros cúbicos. O problema pede esse volume em litros. Então, vamos transformar em decímetros cúbicos. 760 centímetros cúbicos equivale a 0,76 decímetros cúbicos. Vocês sabem lá do ensino médio que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, 0,76 decímetros cúbicos é uma fração de 1 litro. Então, é 0,76 litros. 76 centésimos dos litros. Ou em mililitros, 760 mililitros. Então, o volume desse tronco de cone é 0,76 litros, aproximadamente. Uma outra aplicação. Um cone reto tem raio da base R, maiúsculo, e altura H. Secciona-se este cone por um plano paralelo à base e à altura H do vértice, obtendo-se um cone menor e um tronco de cone, ambos de mesmo volume. Então, na realidade, ele está pedindo que você relacione as duas alturas. A altura do cone menor e a altura do cone maior. Então, vamos explicar melhor essa questão. Aqui você tem um cone, e esse cone vai ser seccionado, vai ser cortado. E no final, nós vamos ter um cone menor e um tronco. Esse cone menor e esse tronco, eles devem ter volumes iguais. Então, vamos começar a resolver a questão por aí. O volume do cone menor é igual ao volume do tronco. O volume do tronco é igual ao volume do cone menor. Só que o volume do tronco é o volume do cone menos o volume do cone menor. Então, essa equação toma esse aspecto. O volume do cone original menos o volume do cone menor é igual ao volume do cone menor, que resulta nesta terceira equação. O volume do cone original é 2 vezes o volume do cone menor. O volume do cone original é 1/3 de π r maiúsculo ao quadrado vezes h. E o volume do cone menor é 1/3 de π vezes r minúsculo ao quadrado vezes h. Aqui nós podemos cancelar 1/3 de π com 1/3 de π. Aí vai resultar que r maiúsculo ao quadrado vezes h é 2 vezes r minúsculo ao quadrado vezes h. Vamos chamar essa equação de equação 1. Vamos agora relacionar os elementos r minúsculo, r maiúsculo, h minúsculo e h. Voltando a estabelecer a semelhança entre os dois triângulos. Esse triângulo menorzinho de altura h minúsculo e raio r, e o triângulo maior de altura h maiúsculo e raio r maiúsculo. Esses dois triângulos, como vimos anteriormente, eles são semelhantes. Eles têm os 3 ângulos ordenadamente congruentes. Então, podemos estabelecer a seguinte relação. H maiúsculo está para h minúsculo, assim como r maiúsculo está para r minúsculo. Relacionei as duas alturas e as duas bases, que são os raios. Tirando o valor do r minúsculo, o r minúsculo é h minúsculo vezes r dividido por h. Equação 2. Vamos substituir a equação 2 na equação 1. Fazendo as contas, fica r
maiúsculo ao quadrado vezes H igual a 2 vezes H vezes R maiúsculo sobre H ao quadrado vezes H minúsculo. Quando você desenvolve H vezes R dividido por H ao quadrado, vai aparecer H ao quadrado vezes R ao quadrado sobre H ao quadrado. Então, aqui nós podemos cancelar dois elementos. Esse R ao quadrado aqui, cancela com este. Aí vai resultar nessa próxima equação. H vezes H ao quadrado dá H ao cubo. E 2 vezes H minúsculo ao quadrado vezes H dá 2 vezes H ao cubo. Resultando que H minúsculo ao cubo é H maiúsculo ao cubo dividido por 2. Extraindo a raiz cúbica, nós temos que H minúsculo vai ser raiz cúbica de H maiúsculo ao cubo dividido por 2. Isso aqui é igual a H dividido por raiz cúbica de 2. Então, aplicando, racionalizando aqui essa expressão, essa fração, nós devemos multiplicar o numerador e o denominador pelo fator racionalizante. E o fator racionalizante é raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, fazendo as devidas multiplicações, nós vamos obter o seguinte. H vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Lembrando que 2 ao quadrado é 4, então vai ser H vezes raiz cúbica de 4. E o denominador fica raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Fica raiz cúbica de 2 ao cubo, que é 2. Então, a altura H minúsculo é H vezes raiz cúbica de 4 dividido por 2. Que corresponde à letra A nas nossas opções. Terceira questão. Determine a medida da altura, o volume e as áreas das bases de um tronco de cone reto, sabendo que sua geratriz mede 12,5 centímetros e os raios das bases menor e maior estão na razão de 2 para 3, sendo 50 centímetros a sua soma. Ou seja, 50 centímetros a soma dos raios. Vamos à solução da questão. Do enunciado do problema, vamos calcular os dois raios. Do enunciado do problema, nós podemos tirar duas relações. R minúsculo está para R maiúsculo, assim como 2 está para 3. A razão entre os raios é de 2 para 3. A soma dos raios é 50. Então, gera esse sistema de duas equações simples do primeiro grau. A primeira equação resulta 2 vezes R maiúsculo igual a 3 vezes R minúsculo. E da segunda equação, nós tiramos o valor do R maiúsculo, que é 50 menos o R minúsculo. Então, substituindo R maiúsculo igual a 50 menos R na primeira equação, resulta essa equação aí de baixo. Só que aqui eu cometi um pequeno engano, né? Aqui no lugar de 2R minúsculo, 2R maiúsculo, na realidade, eu fiz cópia. Não, isso aqui não está correto. Três R minúsculo igual a 2R. No lugar de R maiúsculo é 50 menos R minúsculo. Então, 2 vezes R maiúsculo. Aqui que seria o 50 menos R. Então, seria 2 vezes 50 menos R minúsculo igual a 3R minúsculo. Que vai resultar nesta equação aqui. No final das contas, o R minúsculo é 20 e o R maiúsculo é 30. R minúsculo vale 20 centímetros e o R maiúsculo vale 30 centímetros. Aqui eu só cometi um pequeno erro no lugar aqui desse R maiúsculo. É que seria o 50 menos o R minúsculo. Então, esse 50 menos R minúsculo vem aqui para o lugar do R maiúsculo. Essa última equação aqui está correta, fazendo essa correção aí, tá? No final das contas, o R minúsculo é 20 e o R maiúsculo é 30.
Então, relação notável no tronco de cone reto. Está aqui o tronco de cone reto. Nós destacamos aqui esse triângulo aqui em azul. Essa geratriz aqui corresponde à hipotenusa desse triângulo. A altura é um cateto e o segundo cateto é o raio da base inferior menos o raio da base superior, a diferença entre esses dois raios. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, fica esta relação. R menos R, R maiúsculo menos R minúsculo ao quadrado, mais a altura ao quadrado e a geratriz ao quadrado. A nossa incógnita aí é a altura. Então, fazendo as substituições, resulta essa equação. 30 menos 20 ao quadrado mais h ao quadrado igual a 25 sobre 2 ao quadrado. Lembrando que esse 25 sobre 2 é 12,5 ao quadrado. Então, vai resultar que h ao quadrado é 625 sobre 4 menos 100. H ao quadrado é 225 sobre 4, extraindo a raiz quadrada, então h é 15 sobre 2. Então, h é 7,5 centímetros. Então, nosso primeiro parâmetro que pede lá na questão é o valor da altura, 7,5. Vamos calcular as áreas das bases. A área da base inferior é π vezes o raio maiúsculo ao quadrado. Então, é π vezes 30 ao quadrado. Então, 30 ao quadrado é 900. Então, a área da base inferior é 900 vezes π centímetros quadrados. A área da base superior é π vezes o raio menor ao quadrado. Então, é π vezes 20 ao quadrado. Resulta 400 vezes π centímetros quadrados. E, finalmente, o volume é 1/3 de π vezes a altura é 7,5. Os raios medem 30 centímetros e 20 centímetros. Então, fazendo as devidas substituições, resulta essa conta aqui. 7,5 dividido por 3 dá 2,5. Então, 2,5 vezes π vezes o valor da expressão que está dentro dos parênteses, que vai dar 1.900. 900 mais 1.000, 1.900. 2,5 vezes 1.900, 2,5π vezes 1.900, resulta 4.750 π centímetros cúbicos. Esse é o volume do tronco. Fica essa questão aí para os alunos resolverem. Eu creio que ela é bem mais fácil do que as anteriores, né? É bem simples essa questão. A bibliografia que nós usamos foi essa aqui, o volume 9 de Fundamentos de Matemática Elementar, né, que é um livro tradicionalmente conhecido aqui no nosso país. Volume 9, que trata de geometria plana. Ele é da editora Atual, de 1993. E a segunda referência foram as notas de aula da disciplina Geometria, que eu ministrei em 2019-1. Fica aquele lembrete de que todos se protejam do coronavírus e até o próximo vídeo.